São 6h47 da manhã de uma sexta-feira, numa cidadezinha do Nordeste com quase 80 mil habitantes. O sol começa a aparecer atrás das casas, as ruas ainda estão quietas, mas já passam algumas motos levando gente para mais um dia de trabalho. Dentro de uma casa simples, um homem termina o café, pega o celular e vê a notificação. O salário caiu. R$ 1.621, o salário mínimo em 2026. Ele abre o aplicativo do banco, mas não transfere R$ 300. Não fica esperando para ver quanto sobra no fim do mês. Não tenta seguir aquela regra de guardar 20% da renda. Ele faz uma coisa bem simples. Transfere exatamente R$ 50. Não 55, não o que sobrar. Apenas R$ 50. E faz isso toda vez que recebe, há meses. Sempre do mesmo jeito. Sem contar para os amigos, sem postar nas redes sociais, sem dizer nada para ninguém. Você pode estar pensando, R$ 50? O que dá para fazer hoje em dia com R$ 50? E é exatamente aí que essa história começa. Porque esse homem que trabalha como um repositor de supermercado e ganha um salário mínimo, está construindo uma coisa que durante muito tempo parecia impossível para ele, uma reserva financeira. Não uma fortuna, não dinheiro para poder comprar um carro, uma coisa bem mais simples e, ao mesmo tempo, bem mais importante, um pouco de espaço entre ele e o desespero. Dentro desses R$ 50 existe uma lógica escondida, e ela tem apenas 3 passos. E até o final deste vídeo você vai entender exatamente como aplicar isso na sua vida, começando a partir de hoje. Mas antes precisamos falar de uma coisa. Uma boa parte dos conselhos financeiros por aí na internet parece escrita para gente que vive uma realidade bem diferente da maioria dos brasileiros. Guarde 20% do salário. Tudo bem, mas 20% de R$ 1.621 são exatamente R$ 324,20. Agora pensa na vida de quem ganha um salário mínimo e tem que pagar aluguel, luz, água, comida, transporte, internet, talvez uma moto para pagar, filhos, dívidas de cartão. Quando tudo isso passa pela conta, quanto sobra de verdade? Por isso, muita gente escuta um conselho financeiro, concorda com ele e nunca consegue colocar em prática. Não porque seja irresponsável, mas porque o conselho não foi feito pensando para a realidade dessa pessoa. E isso importa e muito. Uma pesquisa da Ambima com a Datafolha mostrou que, em 2025, 31% dos brasileiros não tinham nenhum dinheiro guardado para imprevistos. E entre os que tinham alguma reserva, 43% disseram que ela acabaria em até 3 meses. Ou seja, viver sem margem financeira não é exceção no Brasil, parece ser uma regra. E quando você vive no limite, qualquer imprevisto vira um problemão. Foi exatamente isso que aconteceu com o homem da nossa história. Vamos chamá-los de João. João tem 30 anos e trabalha como repositor no supermercado da cidade. Passa boa parte do dia andando pelos corredores, colocando produto nas prateleiras, organizando caixa, conferindo mercadoria. Ele não odeia o trabalho, também não vive sonhando em ficar rico, mas sabe que o salário é curto. Durante muito tempo, a vida financeira de João tinha uma característica bem clara. Não era miséria, era aperto. Aquele tipo de vida que você sabe exatamente quanto tem na conta e quantos dias faltam para o próximo pagamento. Uma conta de R$ 70 já pesa na semana. Se você tem uma moto e ela começa a fazer um barulho estranho, a primeira pergunta não é: será que é grave? Mas sim: quanto será que vai custar o conserto? Chega uma conta inesperada e a cabeça já começa a fazer contas. Se eu pagar isso agora, o que vai ter que ficar para depois? João conhecia bem essa sensação. Uma noite, sentado à mesa de casa, quase meia-noite, ele tinha na frente algumas contas e uma despesa inesperada de R$ 180. Não era uma fortuna, mas naquele mês parecia. Ele ficou remanejando dinheiro de um lado para o outro, pensou em usar o cartão, em parcelar, em pedir emprestado, até que parou e falou sozinho: se acontecer alguma coisa maior comigo, eu tô perdido. Essa frase ficou martelando na cabeça dele, porque João percebeu que o problema não era só falta de dinheiro, era falta de margem. Qualquer imprevisto o empurrava direto para uma dívida nova. Foi naquela noite que ele entendeu uma coisa: não precisava ficar rico amanhã, precisava começar a construir proteção. E a virada de chave veio de uma conversa simples com um amigo que é pedreiro, um homem que passou anos construindo casas. João perguntou para ele: como você olha para uma casa tão grande e não pensa em desistir da obra? E o amigo dele respondeu: eu não penso na casa inteira. Penso só em colocar o próximo tijolo nivelado e certo, depois o próximo e depois o próximo.
João voltou para casa remoendo essa frase. Foi ela que deu origem a tudo que você vai aprender agora. A pergunta que João passou a se fazer era simples: qual deveria ser o meu próximo tijolo? E essa pergunta importa mais do que qualquer planilha, do que qualquer conta, do que qualquer porcentagem. O valor que veio à cabeça dele foi R$ 50. Não porque R$ 50 fosse mágico, mas porque era um valor que ele acreditava conseguir repetir mês após mês. E essa diferença muda tudo, porque o objetivo não é fazer um esforço heróico por um mês, é criar um hábito que sobreviva aos meses ruins. Foi assim que nasceu a regra dos R$ 50, e ela tem 3 movimentos. Primeiro movimento, o tijolo. O primeiro passo é simples. A reserva de emergência passa a ser medida em blocos pequenos. No caso de João, cada tijolo vale R$ 50. Ele não fica pensando em uma meta gigante, tipo, preciso juntar 10 mil ou 15 mil. Ele pensa, preciso colocar o próximo tijolo. Parece pouco, mas psicologicamente isso é enorme. Juntar R$ 10.000 é uma meta distante demais para quem ganha apenas um salário mínimo. Uma meta grande intimida. Uma ação pequena a gente consegue executar. João sentou e calculou quanto realmente precisava para sobreviver, sem lazer, sem compras por impulso, só o essencial: moradia, comida, luz, água, transporte. A pergunta era: quanto eu precisaria para manter a minha vida rodando se a minha renda sumisse por um tempo? Depois de fazer as contas, ele chegou a um número de sobrevivência. Só que, em vez de ficar travado olhando para esse número enorme, dividiu tudo mentalmente em tijolinhos de R$ 50. E foi isso que passou a fazer. Toda vez que recebia o salário, R$ 50 saiu na hora, separados do resto do dinheiro do mês. Depois de um tempo, ele automatizou essa transferência. Porque às vezes só contar com a força de vontade é uma péssima estratégia. No mês bom, você se sente super disciplinado, mas no mês seguinte aparece um perrengue e a disciplina evapora. Um sistema bem montado precisa continuar funcionando mesmo quando a motivação já foi embora. E esse é o primeiro movimento, um tijolo de cada vez. Segundo movimento, a conversão. Agora vem uma parte ainda mais importante, porque os R$ 50 são só o começo. O crescimento de verdade acontece quando você aprende a transformar qualquer dinheiro que sobra em novos tijolos. João começou a prestar atenção nisso. Um dia percebeu que pagava uma assinatura de streaming de R$ 24,90 que quase não usava. Antes, provavelmente teria esquecido disso, mas agora ele enxergava aquilo de outro jeito. Não era só R$ 24,99, era um pedaço de tijolo. Ele cancelou. E no mês seguinte, esse dinheiro não voltou para o consumo, ele foi direto para a reserva. Depois, João fez umas horas extras no supermercado. Não colocou tudo na reserva, mas separou uma parte. São mais tijolos. Quando recebeu o 13º, parte disso virou tijolos. Quando apareceu um dinheiro inesperado, outra parte virou mais tijolos. Economizou alguma coisa, parte virou tijolos. Essa é a lógica da conversão. Todo o dinheiro que sobra precisa ter um destino, porque dinheiro sem destino geralmente encontra rapidinho alguma coisa para ser gasto. Você economiza R$ 30 na conta de luz e no mês seguinte nem lembra para onde esse dinheiro foi. Cancela uma assinatura e 2 semanas depois já gastou o valor com outra coisa. Recebe R$ 200 extras e um tempo depois nem sabe explicar onde foram parar. A conversão quebra esse ciclo. Quando surge dinheiro, seja por economia, por renda extra ou por sobra qualquer, uma parte dele ganha um destino certo: a reserva. Não precisa ser 100%, não precisa virar uma prisão, mas precisa existir uma regra: dinheiro liberado pode virar segurança. E é assim que uma contribuição pequena começa a ganhar velocidade. Terceiro movimento, o teto. Agora vem a parte mais estranha e talvez uma das mais importantes. Você precisa colocar um teto, porque existe uma armadilha psicológica muito comum. Quando a gente consegue guardar mais num determinado mês, sente vontade de transformar aquele resultado excepcional numa nova obrigação. Imagina que João, com uma renda extra, consiga guardar R$ 400 no mês. Ele pode pensar: agora eu preciso guardar R$ 400 todo mês. E é aí que mora o problema. Um mês bom vira uma obrigação permanente. Até chegar o mês ruim, ele não conseguir repetir, bater aquela sensação de fracasso e o hábito corre o risco de morrer ali. O teto existe justamente para evitar isso. O objetivo não é fazer o maior aporte possível, é construir um sistema que continue de pé. Se R$ 50 é o valor que você consegue repetir, esse precisa ser o seu tijolo. Se sobrou dinheiro extra, beleza, vira mais tijolos.
mas não transforme um mês excepcional na régua obrigatória dos meses seguintes. O objetivo é manter a parede crescendo, mesmo que devagar, porque uma parede que cresce devagar continua sendo uma parede. Uma parede que nasce enorme e desmorona alguns meses depois é só um monte de tijolo largado no chão. E tem outra coisa importante: você não precisa terminar a reserva para já sentir o benefício dela. Quando o João tinha R$ 100, algo tinha mudado. Antes era zero, agora são R$ 100. Quando chegou a 300, mudou de novo. Quando chegou a 500, mudou mais uma vez. Não porque esses valores resolveram todos os problemas da vida dele, mas porque representavam uma coisa nova: margem. Pela primeira vez, João percebeu que nem todo imprevisto precisa virar dívida automaticamente. E essa mudança na cabeça é mais importante do que parece. Uma reserva não compra só coisa, ela compra tempo para pensar, compra espaço para decidir com calma, compra a possibilidade de não aceitar qualquer condição ruim só porque uma conta venceu. Ela pode evitar que um problema pequeno vire uma crise financeira. Por isso, a reserva de emergência é muito mais do que um número na conta, ela é uma camada de proteção psicológica. João sentiu isso na pele alguns meses depois. A moto que ele tinha deu problema. Orçamento da oficina, R$ 300. Antes, esse valor teria virado uma bola de neve. Cartão, parcelamento, empréstimo, ansiedade, tudo junto. Mas agora ele já tinha uma paredinha atrás dele. Não cobria tudo, ainda era pequena, mas existia. E João resolveu o problema sem sentir que o mundo estava desabando. Pagou o conserto, pegou a moto, voltou para casa. Naquela noite percebeu uma coisa curiosa. O dinheiro da reserva tinha diminuído, mas a sensação de segurança não foi embora, porque finalmente ele tinha entendido para que aquele dinheiro existia. Não era para olhar o saldo e se sentir rico, era para um problema continuar sendo só um problema e não virar uma crise. Esse é o verdadeiro produto de uma reserva. Não é o número, é o silêncio, é a tranquilidade, é a capacidade de pensar antes de agir. Agora uma ressalva bem importante: se você ganha R$ 1.621 e suas despesas essenciais somam R$ 1.800 no mês, o problema não é só falta de disciplina, existe um déficit ali de verdade. E nenhum truque de economia transforma conta negativa em positiva. Nesse caso, você precisa olhar para a sua renda, cortar algumas despesas, dívidas. Você pode fazer mais horas extras, fazer uma qualificação profissional e outras formas reais de aumentar a sua renda. Guardar dinheiro é importante, mas fingir que todo mundo consegue guardar o mesmo valor fixo, independente da própria realidade, seria irresponsável. O conceito de reserva precisa respeitar a realidade de cada um. Por isso, talvez o seu tijolo não seja R$ 50, pode ser que seja apenas 20 ou 30, talvez seja até R$ 100. O número não é o herói dessa história. O comportamento, sim. A pergunta certa não é quanto eu deveria guardar, é qual é o maior valor que eu consigo guardar de forma consistente? Porque o seu primeiro objetivo não é ficar rico, é ensinar a sua própria mente que você consegue guardar dinheiro, depois repetir e repetir de novo, até que guardar deixa de parecer um feito extraordinário e vira parte normal da sua vida financeira. Então, se você quiser começar hoje, são só 3 passos. Primeiro, descubra quanto você realmente precisa para sobreviver no mês. Não quanto gostaria de gastar, mas quanto precisa para o básico. Segundo, transforme esse número em tijolos pequenos. R$ 50 é só um exemplo. Escolha o valor que faz sentido para a sua realidade. Terceiro, automatize. Faça o dinheiro sair antes que o resto do mês encontre um jeito de gastar ele. E crie sua própria lista de conversão. Assinatura cancelada, parte vira tijolo. Renda extra, parte vira tijolo. Dinheiro inesperado, parte vira tijolo. Economia em alguma conta, parte vira tijolo. A ideia é simples. Você não precisa construir a sua segurança financeira no único dia nem no único mês. Você precisa parar de esperar o dia perfeito para começar, porque o dia perfeito provavelmente não vai chegar. Sempre vai ter uma conta, sempre vai ter uma vontade, sempre vai ter alguma coisa para comprar, sempre vai ter algum imprevisto. A diferença é que depois de um tempo você também vai ter alguma coisa atrás de você, uma parede, talvez pequena, talvez incompleta, mas real. E essa parede foi construída com decisões que pareciam pequenas demais para se importar. R$ 50, depois mais R$ 50, depois mais R$ 50. Um tijolo, depois outro, depois outro. Até que um dia você olhe para trás e percebe que não está mais no mesmo lugar. Você não economizou um ano, você colocou um tijolo de cada vez.
E talvez essa seja uma das formas mais realistas de construir segurança financeira quando o salário não é grande. Não tentando dar um salto enorme, mas aprendendo a continuar. Porque riqueza não começa necessariamente quando você passa a ganhar muito dinheiro. Às vezes ela começa quando você consegue impedir que todo o dinheiro que entra na sua vida desapareça na mesma hora. João ainda ganha um salário mínimo, ainda trabalha como repositor, ainda tem contas para pagar, ainda tem problemas. A vida dele não ficou perfeita, mas tem uma diferença. Antes, qualquer imprevisto parecia uma ameaça. Agora, boa parte dele é só um problema. Parece pouco, mas psicologicamente isso é gigante. Então, da próxima vez que alguém disser que você precisa juntar 5, 10, 15, 20 mil reais para finalmente se sentir seguro, lembra disso. Você não precisa carregar a casa inteira nas costas de uma vez. Só precisa colocar o próximo tijolo, um de cada vez. Porque segurança financeira não se constrói num movimento só, se constrói em pequenas decisões que você consegue repetir. E talvez o seu primeiro tijolo nem pareça impressionante. Talvez ninguém bata palma, talvez ninguém perceba, talvez nem você perceba a diferença no começo. Mas continue, porque um dia, quando aparecer um problema e você perceber que não precisa entrar em pânico, vai entender para que aqueles tijolinhos estavam servindo o tempo todo. Não era só uma reserva, era espaço, era tranquilidade, era liberdade para escolher, era a chance de um problema continuar sendo apenas um problema e não virar uma crise. Você não economiza um ano, você coloca um tijolo de cada vez. E o melhor dia para colocar o primeiro tijolo é o dia que você decide começar. Então, se esse vídeo fez sentido para você, eu te peço, deixa o seu like, se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito, ativa o sininho das notificações, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas que precisam ouvir o que você viu nesse vídeo. E comenta aqui embaixo, qual seria o seu tijolo? 10, 20, 30, 50 reais? Conta aqui pra gente. E até o próximo vídeo.